Oi, gente, bom dia, tudo bem? Me atrasei um pouquinho aqui para a nossa live hoje com o tema se atraso de fala é ou não sinal de risco para transtorno do espectro autista, aqui na nossa terça, diagnóstico TEA na prática. Então é uma live mais breve, mais relâmpago assim, porque tá no meio do dia de todo mundo, né? Vocês estão aí em hora de almoço, eu tô aqui também em rotina, né, de atendimento. Então vamos lá, vamos ao nosso tema. Começando pelo motivo desse tema, surgiu diante de algumas comentários, algumas perguntas de pessoas embaixo dos vídeos do nosso feed. Então, falando sobre os marcos do desenvolvimento, algumas pessoas questionaram. Algumas pessoas não, poucas pessoas, mas e aí surgiu a ideia da live, né? Atraso na fala é ou não é um sinal de risco para a TEA? Então, eu vou responder essa pergunta aqui na nossa aula de hoje. O transtorno do espectro autista, ele tem uma ampla variabilidade de déficits, tá? Verbais. Pensando nos nossos manuais, a gente tem o DSM-5, antes era o DSM-4. Para a gente compreender essa pergunta, né, se o atraso de fala é sinal de risco para a TEA ou não, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, na evolução desses manuais, para a gente poder responder direitinho. Então, a ampla variabilidade dos sintomas na comunicação das pessoas diagnosticadas com TEA levou os pesquisadores e a comunidade científica a fazer modificações. E aí saiu lá de transtorno global do desenvolvimento, aliás, ainda tá, né? No CID-10 ainda tá lá, transtorno global do desenvolvimento, mas no DSM-4 era TID, né? Transtorno invasivo do desenvolvimento. E foi no DSM-5 para transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa dar uma viajada, assim, da história da mudança da nomenclatura, que não é só uma mudança de nomenclatura, é uma mudança de critérios também, para entender isso. Mudou de uma tríade de sintomas lá no DSM-4 para uma díade de sintomas. Então, o DSM-4 ou o DSM-5 é um manual diagnóstico que permite os diagnósticos nosológicos dos profissionais da área da saúde. O CID-10 é um código utilizado por profissionais da área da saúde para se comunicar, né? Então, serve para a gente mandar um documento para o convênio, serve para a gente colocar ao final de um laudo, para que seja preservado o sigilo da pessoa, né? Mas o CID não serve para diagnóstico, né? Então a gente não usa o CID, pega o CID, vamos ver os critérios diagnósticos. No CID não tem. Tem no DSM. Hoje é o DSM-5, então se você vai fazer o diagnóstico, você precisa pegar o DSM-5 e buscar lá quais são os critérios para o transtorno do espectro autista. Então, antes era o DSM-4, o que nós tínhamos lá no DSM-4? Nós tínhamos transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento, era o nome, né? Era TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Estava lá no DSM-4 e tinha uma tríade de sintomas. Sintomas da comunicação, sintomas de comportamento e sintomas da interação. Então, era uma tríade de sintomas. Tinha que ter déficit nesses 3 itens para a gente poder diagnosticar em um desses que eu falei. Atraso na fala, atrasos importantes na fala, era um critério lá do item da comunicação. Só que os pesquisadores, né? Quem são esses pesquisadores? São as pessoas da área mesmo, né? As pessoas que trabalham com o diagnóstico, né?
além das pessoas que fazem pesquisa lá, enfim, doutorado, enfim, as pessoas que fazem outros tipos de pesquisa, foram percebendo na prática clínica que nem sempre aquela pessoa com transtorno de Asperger, por exemplo, que pelos critérios diagnósticos não deveria ter problemas na fala, ou atraso de fala, ou questões da fala, às vezes tinha. Aquela pessoa, assim como as questões relacionadas, gente, à comunicação, tá? Então, a inteligência, né? Então, assim, vamos pensar lá nas questões do Asperger, né? Então, quais eram lá os critérios? Bem rapidinho, não vou entrar aqui nas questões do diagnóstico, lá segundo o DSM-4. Que o Asperger era aquele que não tinha problemas, questões intelectuais, cognitivas, e não tinha questões de comunicação, atrasos de fala. Ele falava ok, né? E não tinha questões de comunicação, mas tinham questões de interação específicas lá e outras questões. Então, esse era o Asperger. E aí, na prática clínica, foi se verificando que tinham alguns que tinham algumas questões cognitivas específicas. Tinham alguns que não falavam, que tinham um atraso de fala. Então, a comunidade científica foi vendo que isso não era possível, não era universal, não era em todos. Se não é em todos, a gente não pode colocar isso como um critério. Então, por isso que surgiu o transtorno do espectro autista, por isso que as revisões do DSM são feitas, né? Não é só com relação ao transtorno do espectro autista, mas com várias outras condições que estão lá no DSM. Então, o TID e o TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, no CID ainda temos o CID-10, né? Já tem o CID-11 em inglês, ainda não está em português. Fomos para o TEA, transtorno do espectro autista, onde foram agrupadas todas as condições que estavam no TID, com a tríade de sintomas, e partimos para uma díade de sintomas. Comunicação social, que engloba comunicação para fins de interação e questões relacionadas ao comportamento repetitivo, estereotipados, enfim. Que quem segue aqui o nosso Instagram tá careca de ouvir eu falar. Então, principalmente em decorrência da ausência da uniformidade clínica, mudou para essa díade. Nessa díade do DSM-5 não está incluído o atraso de fala como um critério para o diagnóstico, tá? Então, agora, se você recebe uma criança com atraso de fala, a gente vai considerar isso um sinal de risco? O tema da nossa live é um sinal de risco? Eu vou dizer que sim. É um sinal de risco. Por quê? Porque é um atraso do desenvolvimento, porque a gente precisa avaliar, porque a gente não tem condição de saber se essa criança com atraso de fala está com atraso por conta de uma questão relacionada a esse atraso de fala é devido a uma apraxia, é devido a uma questão exclusivamente de linguagem, ou ela tem um atraso que também envolve questões de comunicação social. Então, é preciso fazer um diagnóstico diferencial e verificar. Vou contar aqui do que depende, né? Então, assim, depende da idade, depende da capacidade intelectual, depende da história de desenvolvimento dessa criança, depende dos tratamentos que essa criança já fez, né? Então, às vezes, os pais buscam intervenção imediata e antes da avaliação. Tem criança que já inicia intervenção antes de diagnóstico, e às vezes algumas coisas ficam mais mascaradas, mas às vezes o espectro está ali. Então, compreender tudo isso é importante para fazer um bom diagnóstico, né? E muitas vezes, contando um pouquinho da experiência aqui da nossa equipe de avaliação multidisciplinar, aqui do Instituto de Psicologia, aqui na Vila Guilherme, a gente avalia crianças que têm habilidades de linguagem formais, né, vocabulário, gramática, ok. Mas,
pragmática com déficit, né? Então, precisa de uma avaliação de uma fonoaudióloga, de preferência especializada, para fazer essa avaliação bem específica. De toda forma, o que responde a pergunta da nossa live aqui é se o atraso de fala é um sinal de risco. É um sinal de risco para a TEA porque é um sinal de risco para um desenvolvimento atípico. E diante de um sinal de risco para desenvolvimento atípico, nós precisamos avaliar para entender o que é que está acontecendo com essa criança. Pode ser um sinal de risco para a TEA, pode ser um sinal de risco para outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, atraso na fala não é um critério diagnóstico para transtorno do espectro autista, mas é um sinal de risco para transtornos do neurodesenvolvimento. O que é um sinal, o que é um critério para TEA é alterações na comunicação para fins sociais e não o atraso de fala unicamente, ele não é um critério. Pensando o que é universal para o diagnóstico de transtorno do espectro autista é a comunicação para fins sociais, tá? Então, se uma criança não fala, mas compensa e de muitas formas e a gente percebe que ela se conecta ali socialmente, né? Não tem prejuízos na comunicação social, porque ela pode se comunicar socialmente, não verbalmente, por exemplo, ela não tem esses prejuízos, a gente não vai pensar em TEA. Então, atraso na fala deixou de ser, resumindo, né? Atraso de fala deixou de ser um critério para o diagnóstico de transtorno do espectro autista, porque não é exclusivo. Ele não faz parte, então, do diagnóstico, né, de um critério diagnóstico, mas é sim um sinal de risco, tá? Precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Quem avalia isso especificamente é a fonoaudióloga. Se estiver dentro de uma equipe multidisciplinar, melhor ainda, tá? Deixa eu ver o que mais. Lá no DSM-5, se vocês forem olhar os critérios para o diagnóstico, vocês vão ver que a gente tem lá o critério A, que são os déficits na comunicação social, que envolvem déficit na reciprocidade socioemocional, déficit em comportamentos comunicativos não verbais, déficit em desenvolvimento, manutenção, entendimento das relações, por exemplo. E tem lá o critério B, que são os comportamentos restritos, repetitivos, né, estereotipados, que envolvem inflexibilidade, hiperfoco, interesses restritos, hiposensibilidade, enfim, tem lá os itens, né? Nós temos também os especificadores. O que são os especificadores? Inteligência e linguagem. Por quê? Que isso não é mais critério. Então, nós temos só o critério A e o B, e nós temos os especificadores. Porque são condições que são comumente associados ao autismo, podem auxiliar o diagnóstico, podem também dar um prognóstico mais difícil, né? Podem ajudar a definir, por exemplo, o nível de apoio, mas eles não são essenciais para o diagnóstico, né? Então, eles são considerados especificadores daquele indivíduo com o diagnóstico TEA, com deficiência intelectual, com prejuízo da linguagem ou não. Pode ser uma criança TEA sem deficiência intelectual, sem prejuízo da linguagem, ou com deficiência intelectual sem prejuízo da linguagem, com prejuízo da linguagem sem deficiência intelectual. Então, no DSM-5, você consegue classificar, né, entre aspas não, classificar de forma técnica, né, sem que
entrar em polêmicas aqui de rotulação, a gente está falando de uma forma técnica para pensar em intervenções e poder se comunicar de profissional para profissional, a gente consegue classificar as dificuldades e potencialidades de forma mais específica com esses especificadores, né? Então, os especificadores do TEA-ação, lá no DSM-5, com e sem deficiência intelectual concomitante, né? Deixando claro que é importante e essencial que quem faça essa avaliação seja profissional psicólogo, em geral, com especialização em neuropsicologia, mas não precisa ser especificamente, né? Porque o psicólogo também pode aplicar os testes e fazer essa avaliação. A partir de 2 anos e meio a gente já tem instrumentos, o SOM-R, por exemplo, e o psicólogo precisa ter o teste, precisa ter a capacitação, né? Não é só através do teste, tá? Que a gente consegue. O teste mede QI, mas não é só através do teste, tem uma série de outras avaliações que a gente faz, de funcionalidade, de adaptação, enfim. Em geral, quem faz isso é neuropsicólogo, mas se o psicólogo tiver as capacitações e experiência, ele também pode avaliar a deficiência intelectual. Em geral, em equipes multidisciplinares, tem o psicólogo que avalia uma parte, a fonoaudióloga e a neuropsicóloga que avalia a outra parte. O outro especificador é com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, tá? Também importante. O fonoaudiólogo, né? A fonoaudióloga para avaliar essa parte. Quando não tem, e você, sei lá, psicólogo tá avaliando sozinho e você vai fazer vai só mencionar o especificador, você pode falar, por exemplo, fala ininteligível, usa palavras isoladas, não verbal, né? Então isso não é uma avaliação fonoaudiológica, é só você especificando aquilo que você observou. Você pode falar associado a alguma condição médica ou genética conhecida, como por exemplo, já aconteceu com a gente aqui, a criança tem síndrome de Down e autismo, né? Antes essas condições não poderiam ocorrer, hoje na atual versão do DSM já pode, né? Então as pesquisas vão avançando, as pessoas vão descobrindo novas possibilidades de comorbidades, diagnósticos diferenciais, enfim. Então, em geral, essa associação depende muito da possibilidade da pessoa ir fazer exames genéticos, voltar com retorno. Então, em geral, quem faz essa associação é o médico, porque é quem tem acesso a isso. Mas já aconteceu, por exemplo, da criança vir para fazer a avaliação multidisciplinar e ela tinha síndrome de Down, né? Então, para fazer a avaliação exclusiva do autismo, né? E ela era Down. É visível, né? Fenotipicamente visível a síndrome de Down. Então, essa condição médica, genética associada, é possível que a equipe veja, então ela já pode sair com esse especificador. Além disso, você pode associar a outro transtorno, tá? Então, são esses especificadores que temos lá no DSM-5. Então, para resumir aqui a nossa aula relâmpago de hoje, se atraso de fala é sinal de risco para a TEA ou não, é sinal de risco para o desenvolvimento, para transtornos do neurodesenvolvimento, e o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas atraso de fala não é um critério diagnóstico para a TEA. Por isso, se a criança está com atraso de fala, precisa levar para avaliação, seguindo lá os marcos, né? Precisa levar para avaliação para verificar se ela tem critérios para a TEA, e aí fazer a avaliação e iniciar as intervenções o quanto antes, ou se tem critérios para outras questões relacionadas exclusivamente
a área da fonoaudiologia, da linguagem ou outros transtornos que precisam de intervenção, tá bom? Eu vi gente perguntando aqui se a live vai ficar gravada, vai? Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem pergunta? Ah, tem. Tô vendo aqui, a Marcília Moura. Meu filho é de 1 ano e 5 meses, fala mamã, papá, au, au e neném. É motivo de me preocupar? Marcília, eu sempre tô dizendo aqui que a ideia dessas lives é para capacitar os profissionais a observar os seus clientes, né, e aprender sempre um pouquinho mais. E que não é muito bacana a gente tentar fazer diagnóstico ou dar orientação, dica para pais aqui, não é nem ético e nem possível, né? Precisaria conhecer muito mais para te dar alguma orientação. Eu vou dizer o seguinte, assiste a nossa live de 18 meses, tem a de 12 e tem a de 18 meses, tá aí no IGTV, tá no YouTube também, que eu falei de todos os sinais de risco, porque aí você tá me falando de uma partinha do teu filho, mas tem outros, tem o desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento cognitivo, motor, físico, linguagem, comunicação, então tem vários outros sinais de risco e sinais de desenvolvimento que você precisa dar uma avaliada para ver se você deve conversar com o seu pediatra ou não. De toda forma, com a idade dele, ele já tá quase na idade de começar a medir o desenvolvimento no pediatra, que por lei os pediatras têm que medir o desenvolvimento com a escala M7-RF. Então, com 1 ano e 6 meses, já pede para o seu pediatra aplicar a escala nele e começa a medir o desenvolvimento dele, tá bom? Eu acho que talvez seja a melhor orientação que eu possa te dar. Qualquer outra coisa que eu te diga vai ser só uma dica, e dica profissional não dá dica, profissional dá orientação. Então, a melhor orientação que eu posso te dar é pedir pro pediatra medir o desenvolvimento dele com a escala M7-RF, tá bom? Se você quiser saber onde você encontra, se por acaso o seu pediatra não tiver, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma resolução que orienta todos os pediatras, dá orientação de como fazer, onde encontrar, enfim. Mas no nosso site, que é www.diagnosticotea.com.br, tem lá o download da escala para vocês baixarem, tá bom? Mas assiste as lives também de 12 e 18 meses, que tem umas dicas lá pra você. Se vocês não têm dúvidas, essa live é mais relâmpago, porque eu tô aqui no meio do dia de atendimento e de almoço, né? Agora eu vou almoçar pra depois continuar atendendo. E aí vocês podem também deixar perguntas embaixo da live no feed. E aí a gente vai respondendo conforme forem surgindo as dúvidas, tá? Essa live, por exemplo, surgiu de uma dúvida de uma pessoa em uma outra live que eu falei lá, alguma coisa sobre atraso de fala no TEA, e a pessoa falou, mas é ou não é? Eu falei, legal, vamos falar sobre isso. Então, é sinal de risco, mas não é critério diagnóstico, tá bom? Então, quem assiste aqui as nossas lives, por favor, não saiam por aí falando em tríade de sintoma que vocês vão pagar mico com o pai, hein? Pagar mico na rede social. Ver profissional falando que diagnóstico do TEA é tríade de sintoma, tá desatualizado. Se o pai de criança autista é super atualizado, porque eles vão pra rede, eles conhecem tudo, eles veem tudo, aí você tá lá no seu consultório e vai falar isso pro pai, o pai vai virar as costas e não vai voltar nunca mais, vocês vão pagar mó micão. E tem um monte de profissional aí que às vezes posta na rede social lá o autismo, o diagnóstico é de uma tríade de sintoma, isso é DSM-4
já tá ultrapassado faz aí uma par de ano. Agora a gente fala de comunicação para fins de interação. Então é uma díade de sintoma, não é mais uma tríade. Ok, gente? Então, até mais. Quinta-feira. 2 recados. Primeiro recado, se vocês entrarem aqui na Brinquedos, no Instagram da Brinquedos, tem a Maratona TEA, Diagnóstico na Prática, que vai acontecer agora no finalzinho do mês, onde eu vou dar 3 aulas sobre como avaliar os sinais de risco para TEA através do brincar. Bem legal, se inscrevam, é 100% online, gratuito. As aulas ficam gravadas, então vocês não precisam assistir exatamente no dia das aulas, fica uma semaninha disponível. Outra coisa, tem um e-book lá, que são dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, onde eu falo exatamente disso, que não é uma tríade, que é uma díade, quais são os sinais para você fazer o diagnóstico segundo o DSM-5. E quinta-feira nós temos live também, e eu vou falar... Ixi, Maria, esqueci. Deixa eu ver aqui. Esqueci. Gente do céu, esqueci qual é a live de quinta. Questões sensoriais. O que investigar na avaliação, quando você estiver fazendo uma avaliação diagnóstica. O que vocês devem investigar de questões sensoriais. Obviamente, quem faz essa avaliação mais aprofundada é a terapeuta ocupacional. No entanto, é um critério diagnóstico do TEA. Lá no critério B, hipo-hiperreatividade sensorial, é um critério diagnóstico. Então, nós, profissionais da área da saúde, que temos uma portinha aberta, que fazemos avaliação infantil, que podemos sim receber crianças com sinais de risco para TEA, precisamos avaliar. Né? Então, a gente precisa saber quais são as principais questões sensoriais que podem estar alteradas numa criança com sinais de risco para TEA, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula de quinta-feira, às 20 horas. Tá certo? Tchau, gente. Obrigada, viu?